Nas propriedades dos logaritmos, tem três propriedades que são as principais, digamos que as principais. Tem mais a mudança de base, mais algumas outras, mas essas aqui, elas estão presentes em muitas questões, em muitas questões envolvendo logaritmos. Tá? Eu vou falar agora sobre essas três. Tá? Então, a primeira eu vou nominar por P1, a segunda P2, a terceira P3. Propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3. A propriedade 1, ela consiste no logaritmo do produto. É quando tem uma multiplicação no logaritmando. Quando acontece isso, nós podemos abrir em duas partes. Nós podemos escrever em logaritmo de B na base A mais logaritmo de C na base A. Então, nós vamos utilizar um mais aqui para poder abrir esse logaritmo. E daí nós podemos resolver as duas partes em separado e encontrar então o resultado desse logaritmo aqui. Então, quando é logaritmo de produto, vai ter um produto no logaritmando e nós vamos abrir em soma. Na propriedade 2, logaritmo de quociente é semelhante à primeira, porém, ao invés de ter um produto, vai ter uma divisão. E daí, tendo uma divisão, nós podemos pegar e abrir em duas partes e subtrair essas duas partes. Então, logaritmo de B dividido por C na base A, eu posso escrever como logaritmo de B na base A menos logaritmo de C na base A. É importante cuidar a ordem. Tá? O numerador vai fazer parte do primeiro logaritmo, enquanto que o denominador vai fazer parte do segundo logaritmo. Na terceira propriedade, logaritmo de potência, nós vamos ter um expoente, uma potência em cima do logaritmando. E daí nós podemos pegar essa potência, esse expoente, e passar para a frente do logaritmo, multiplicando o logaritmo. Tá? Então, três propriedades. Vamos ver exemplos para ficar mais fácil. Primeiro exemplo, utilizando a propriedade 1. Temos um produto no logaritmando, então nós vamos abrir esse logaritmo em duas partes. Vai facilitar, porque se for calcular, fazer essa multiplicação aqui, vai dar um número muito grande. E daí, para decompor e depois encontrar o valor do logaritmo desse número, vai ser muito trabalhoso. Então, aqui nós utilizamos a propriedade 1, logaritmo de produto. Vai dar logaritmo de 49 na base 7. Como é um produto, a gente separa em uma soma. Mais logaritmo de 343 na base 7. E daí resolve separado. Resolve isso aqui usando a definição que está no vídeo anterior. Daí atribui que isso aqui vai dar uma resposta. 7 elevado à resposta igual a 49. Então vai ver que aqui vai dar 2 e aqui nesse caso aqui vai dar 3. Então 2 mais 3 daria 5. Então a resposta aqui seria 5. No logaritmo da divisão, ou do quociente também falando, nós vamos ter uma divisão no logaritmando e nós vamos abrir isso em duas partes. Mas essas duas partes elas vão estar separadas por um menos, tá? Por causa da divisão. Então, logaritmo de 2/16 na base 8 vai ser logaritmo de 2 na base 8 menos logaritmo de 16 na base 8. Aqui poderíamos ter simplificado a expressão que facilitaria no cálculo aqui, porque daí ficaria logaritmo de 1 na base 8 menos logaritmo de 8 na base 8. Tá? Então, uma forma também de resolver. Mas tem que lembrar do que se faz quando aparece um produto no logaritmando e uma divisão. Né? Tem que lembrar que pode ser aberto em duas partes, no produto em soma, no quociente em subtração. E aqui por último, um logaritmo de 81 ao cubo na base 3. Não vai resolver 81 ao cubo. Não vai fazer 81 vezes 81 vezes 81, que vai dar muito trabalho. O que vai fazer? Vai pegar esse 3, vai passar para cá, para frente do logaritmo, multiplicando. Daí resolve essa parte, que daí vai ficar fácil de resolver, essa partezinha aqui. Nesse caso aqui vai dar 4, se pegar pela definição, resolver ali vai dar 4. 3 vezes o resultado disso, que é 4, dá 12. Então, logaritmo de 81 ao cubo na base 3 vai dar 12. Então, assim que usa
propriedades de logaritmos. Vamos ver algumas questõezinhas. Tá? Trouxe aqui novamente um logaritmo de produto. Vamos abrir isso em duas partes e colocando soma. Daí vamos resolver as partes, né? Cada parte a gente resolve. Resolve essa e resolve essa. Aqui nós podemos ver que o 64 está na potência do 2. Então nós vamos encontrar um resultado exato aqui. Porém o 13 não está na potência do 2. O 13 é primo, né? Então não faz parte da potência do 2. Então aqui, essa parte aqui não seria possível calcular manualmente. Teria que ter a calculadora, auxílio da calculadora. Com a calculadora daria 2 elevado a 3, alguma coisa. Tá? Então se pegar a calculadora e resolver, vai ser possível encontrar o resultado e pode ser somado com 6. Se não tiver a calculadora, deixa-se desse formato. As propriedades de logaritmos normalmente são utilizados em cálculos desse tipo aqui, tá? Onde não vemos que há o produto dentro do logaritmando, mas que temos que partir da propriedade 1 para poder resolver. Então aqui nesse exercício tem que o logaritmo de 2 vale 0,3, enquanto que o logaritmo de 3 vale 0,48. E pede-se para calcular o logaritmo de 6. Tá? Tem que desconfiar o porquê que foi dado o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. Então esse 2 e esse 3 tem uma ligação com o 6. E realmente, 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Então essa é a ligação. Então 6 é igual a 2 vezes 3. Então por isso que foi dado 2 aqui e 3 aqui, porque tinha um intuito, o exercício queria algo que usasse esses dois dados. Como tem um produto no logaritmando, então vamos usar a propriedade 1. Abrir isso aqui em dois logaritmos, então vai ser logaritmo de 2 na base 10, quando não tem a base, quando a base é oculta, ela vale 10. Logaritmo de 3 na base 10, aqui também não aparece a base, também vale 10. Logaritmo de 2 vale quanto? 0,3. Logaritmo de 3 vale quanto? 0,48. Então, substitui esses valores e soma, nós vamos encontrar o valor do logaritmo de 6, que é 0,78. Isso, claro que são valores aproximados, né? Se a gente pegar pela calculadora, a gente vai ver que tem mais valores adiante aqui. Então, são valores aproximados. Mas é um exercício que foi dado assim, considerando que logaritmo de 2 seja esse valor. Tá? Então, nem sempre o produto dos logaritmos vai estar sendo dado de cara, né? Às vezes nós temos que transformar o logaritmando em um produto de dois números, ou 3 ou mais números, para daí utilizar a propriedade 1. Na propriedade 2, então aqui nós vamos usar a propriedade do logaritmo de quociente. Então tem uma divisão, abrimos em duas partes. E a abertura dessas duas partes vai ter uma subtração, né? Logaritmo de 32 menos o logaritmo de 5 na base 2. A base continua a mesma. Aqui também, ó, o 32 vai ser possível manualmente resolver utilizando a definição de logaritmos. Vai dar 5, enquanto que aqui não, né? Logaritmo de 5 na base 2 vai dar 2, alguma coisinha, né? Porque 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8. Então, o 5 está entre 4 e 8, né? E o expoente foi usado ou 2 ou 3. Então, é 2, alguma coisa. Então, 5 menos 2, alguma coisa vai dar o resultado. Mas, se não tem calculadora, deixa desse jeito aqui. O importante é saber utilizar a propriedade do logaritmo do quociente. E de novo temos aqui uma parte onde não mostra de cara assim que nós vamos utilizar o logaritmo de quociente, mas está dando aqui que o logaritmo de 2 vale 0,3 e pede para calcular o logaritmo de 5. Então tem que ter uma relação desse 2 com esse 5. E lembrando que não apareceu a base que vale 10. Então, o 10 também tem que ter uma relação aqui. O 10, o 2 e o 5. Qual a relação que há entre eles?
Logaritmo de 5 pode ser escrito como logaritmo de 10 sobre 2, né? Logaritmo de 10 meios. 10 meios é 5, né? E aqui, então, vai surgir um logaritmo de quociente. E logaritmo de quociente a gente pode abrir em duas partes como uma subtração de logaritmos. Então, nós vamos ter logaritmo de 10 na base 10 menos logaritmo de 2 na base 10. Logaritmo de 10 na base 10, pelas consequências da definição, quando o logaritmando é a mesma da base, isso aqui vai valer 1. Tá? Então, aqui vale 1. E logaritmo de 2 vale 0,3. Então, vai ser 1 menos 0,3, que vai dar, então, 0,7. Então, um probleminha, uma situação que a gente utiliza as propriedades do logaritmo. Vamos a mais um exercício. Agora, também algo relacionado às questões anteriores, né? Onde não está mostrado de cara a utilização das propriedades do logaritmo, mas nós vamos ter que utilizar ela. E foi dado aqui logaritmo de 2 e logaritmo de 3, só que agora, ao invés de valores, foram dados letras, né? E aí, qual o primeiro passo? O primeiro passo é ver o que esse 72 tem de relação com o 2 e o 3. Porque foi dado 2 e o 3 aqui no problema, nós vamos ter que usar eles. Vamos decompor o 72. Vamos fazer a decomposição por números primos. Nós decompondo, nós vamos ver que realmente o 2 e o 3 tem uma forte ligação com o 72. O 72 ele pode ser escrito como 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, aqui substituindo o 72 por esses números, nós vamos ter que utilizar as propriedades da potência, as propriedades do logaritmo, para poder resolver isso. Tá? Da potência não vai ser possível aqui. Então, nós vamos utilizar a propriedade 1, que tem um produto aqui, né? Um produto no meio do logaritmando. Então, nós vamos abrir isso em forma de 2 logaritmos. E veja que nós vamos utilizar a propriedade 3 também, porque tem uma potência no logaritmando. E essa potência nós podemos trazer para cá, multiplicando esse logaritmo. Então, é o que a gente vai fazer nos dois casos. Então, esse 3 passou para cá, ficou desse formato. Esse 2 passou para cá, ficou nesse formato. Agora, basta substituir logaritmo de 2 na base 10 por A. Tá? E logaritmo de 3 na base 10 por B. Então, nós vamos ter, então, 3A mais 2B, que é a resposta dessa questão. Aqui ela foi adaptada, foi mexida até para poder utilizar essas propriedades. Aqui mais uma questão, essa aqui, então, nós temos logaritmo de 5, né? E aqui logaritmo de 0,5 menos logaritmo de 50. E é para calcular o valor disso aqui. Então, foi dado o valor do logaritmo de 5. Claro que logaritmo de 5, esse 5 vai ter que ter uma relação com 0,5 e 50. O que não é difícil ver que tem essa relação, né? Porque o 5, ele é múltiplo de números terminados em 0 e em 5, né? Aqui tem 0 e 5. Então, estamos no caminho. Mais fácil de ver. Então, logaritmo de 0,5 menos logaritmo de 50, o que nós poderíamos fazer aqui? Teria vários caminhos, né? Aqui poderia ter pegado e feito, juntado na propriedade, né? Como foi separado aqui com menos, isso aqui poderia ser escrito na forma de logaritmo de 0,5 dividido por 50. É uma das formas. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer de uma forma que utiliza mais as propriedades dos logaritmos. Eu vou abrir esses 5 décimos na fração, né? 5 décimos. E o 50 por 5 vezes 10. Tá? Por quê? Porque o logaritmo é na base 10. Logaritmo na base 10 com logaritmo no 10 eu sei resolver. E com logaritmo no 5 também eu sei, porque tem a resposta ali. Aqui tem um logaritmo de quociente e aqui um logaritmo de produto. Então, vamos abrir essa parte subtraindo. Vamos abrir essa parte somando.
Então vai ficar assim. Dessa primeira parte aqui, vai ficar esse primeiro passo aqui, ó. Logaritmo de 5 na base 10 menos logaritmo de 10 na base 10. Menos, daí essa parte aqui a gente abre aqui, ó, somando, ó, porque é um produto. Então, logaritmo de 5 na base 10 mais logaritmo de 10 na base 10. Logaritmo de 5 na base 10 é 0,7. Menos, aqui vai dar 1, porque o logaritmando é o mesmo que a base. Aqui vai dar 0,7 e aqui vai dar 1. Então, substitui esses valores. 0,7 menos 1 dá menos 0,3. Aqui vai dar 1,7, mas vai ficar negativo por ter o menos fora. Então, menos 0,3 menos 1,70, então vai dar menos 2. Então, vimos nessa parte 3 propriedades dos logaritmos. Propriedade 1, propriedade 2 e propriedade 3. E vimos algumas atribuições, alguns trabalhos com eles, algumas aplicações com essas três propriedades. Tem aplicação mais simples, né? Mas tem aquela aplicação em que a gente tem que transformar o logaritmando em um produto de logaritmos, né? Que é possível, né? Ou num quociente de logaritmos. Então, nessa parte vimos as 3 primeiras propriedades de logaritmo. Nas próximas partes nós vamos ver outras propriedades, outras utilizações do logaritmo.